Olá a todos, aqui quem fala é o professor Caio Augusto e dando continuidade então aqui ao nosso curso básico sobre patrística, chegamos finalmente na nossa aula de número 8, a aula que vai tratar de um autor da patrística muito importante, muito fundamental, que é Justino Mártir. Isso mesmo. Na última aula a gente finalizou todos os chamados pais apostólicos e a partir de agora a gente está iniciando os pais apologistas, ou seja, aqueles autores do cristianismo que escreveram apologias, defesas da fé cristã, para se defenderem tanto dos romanos quanto dos judeus, quanto para combater as chamadas heresias do mundo antigo, certo? Pois bem, começando então aqui com o nosso roteirinho, a gente sempre fala da vida e da obra desse autor, né? Quem foi Justino Mártir, né? Bom, Justino, conhecido popularmente por Justino Mártir, a gente já vai ver o porquê. Ele nasceu numa cidade chamada Flávia Neápolis, tá? Lá na Síria. Era uma cidade da Síria, mas que estava sob o domínio do Império Romano. E segundo ele mesmo, né, na sua biografia, ele escreve um pouco da sua biografia nos seus escritos, Justino ele não possuía uma origem judaica, tá? Embora ele tivesse crescido ali na Síria, próximo a Israel. Pelo contrário, é possível, né, é muito provável que ele tenha tido uma origem pagã. E mesmo com uma origem pagã, ele se converteu ao cristianismo, né, e a partir daí se tornou um poderoso, um autor influente no cristianismo primitivo, certo? Bom, segundo conta o próprio Justino, ele foi para Roma para estudar. Né? Quando ele chega ali na sua fase adulta, ele vai para Roma e ele vai estudar o que em Roma? Ele vai estudar filosofia, tá? E ele vai se especializar em todos os grandes clássicos da filosofia grega. Ele vai ler Aristóteles, Platão, ele vai ler os estoicos, os peripatéticos, ele vai ler os pitagóricos, os platônicos. É interessante, a gente vai ver aqui ao longo das aulas dos pais apologistas, que esses pais apologistas, todos eles, pelo menos todos os que eu vou apresentar aqui, são homens muito instruídos, né? São homens que estudaram filosofia, que estudaram os clássicos, que estudaram autores, né? Filosofia oriental, enfim. Então são pessoas que realmente têm um nível de instrução e de educação elevado, tá? Então Justino ele vai para Roma e ele vai estudar filosofia, vai estudar todos esses grandes clássicos da filosofia grega, tá? E a partir daí, ele vai buscar na filosofia alguma resposta para as grandes questões da vida, né? Como qual que é o propósito da vida, para onde vamos, para onde iremos, qual que é o significado da morte, etc. Então ele vai buscar na filosofia grega respostas para essas angústias que ele sente, né? Com essas angústias ah, caracterizadas pelas questões primordiais da filosofia. Ele não vai encontrar resposta na filosofia grega para essas questões. Só que ele vai começar a ter um contato com os textos judaicos e depois os textos cristãos. Então ele vai ler a Bíblia, vai ler ali o Novo Testamento, vai ler os pais apostólicos. Então ele vai ter um contato com Clemente, vai ter um contato com Justino. E ao ler esses textos do que a gente já pode chamar talvez de uma filosofia cristã, é que ele vai finalmente encontrar respostas para as perguntas que ele estava encontrando, que ele estava procurando, e lá no ano de 132 ele vai se converter ao cristianismo, tá? E aí ele vai passar a frequentar as igrejas cristãs, certo? Uh, Existem apenas dois escritos que restaram da obra de Justino, tá? Apesar de serem apenas dois escritos, são dois longos escritos, tá? A gente tem um primeiro livro que é dividido em duas partes, chamado Primeira e Segunda Apologia de Justino. É um texto que ele escreve buscando defender a fé cristã, principalmente contra os ataques do Império Romano,
tanto que essa obra ela foi escrita e dirigida especialmente para o imperador Antônio Pio, né, que governou Roma ali entre 138 e 131. E ele vai ter uma segunda obra chamada Diálogo contra os Judeus, tá? Na qual ele descreve um debate que ele supostamente teria com um rabino judeu chamado Trifão, tá? Que era um dos maiores mestres do judaísmo naquele período. Então essas são as duas únicas obras que nos restaram, né, de Justino. A primeira e segunda Apologia, que é um único livro, mas dividido em duas partes, e Diálogo contra os Judeus, tá? São duas obras extensas, tá? Talvez ali totalizem um pouco mais do que 150 páginas, e são as obras que nos restaram de Justino, obras assim muito importantes e fundamentais para a história do cristianismo, certo? Bom, para finalizar, por que ele tem, para finalizar essa parte da vida de Justino, por que ele tem esse nome, Justino Mártir? Ora, porque existe um documento, ali aproximadamente do século IV, chamado Martyrium esse Justini et Sociorum. É um documento na qual narra alguns martírios, e entre esses martírios narra o martírio de Justino, tá? Não narra com detalhes, mas diz que Justino foi martirizado ali aproximadamente no ano 165 sobre o império, né, sobre as ordens do imperador Marcos Aurelius, né, o imperador filósofo, o imperador estoico, né, um dos imperadores mais cultos do Império Romano, mas que foi um dos mais perseguidores do cristianismo, tá? Junto com mais 6 companheiros, mais 6 discípulos, tá? Então daí que ele ganha essa fama de Justino Mártir, tá? Apesar desse documento não narrar com detalhes esse martírio, não é um documento parecido com o martírio de Policarpo, que tem toda uma história épica, etc. Não, ele só menciona que o Justino foi martirizado, mas apesar disso ele ganha esse apelido de Justino Mártir, tá? Bom, como sempre a gente vai falar aqui nas nossas aulas um pouco das obras. Eu não vou falar sobre o diálogo com o judeu. É uma obra muito extensa e eu recomendo que vocês façam a leitura, mas eu vou me focar apenas aqui, né, na discussão nessa aula da primeira apologia de Justino, porque eu acho que ela traz vários temas importantes, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha aqui em alguns trechos da primeira apologia de Justino, tá? Primeira e segunda apologia. Bom, na primeira e segunda apologia de Justino, ele vai discutir assim uma série de temas importantes e fundamentais para a fé cristã. Dentre esses temas, como eu falei, o primeiro tema é justamente defender a fé cristã contra as perseguições do Império Romano, contra as autoridades romanas. E ele vai tentar, digamos assim, combater e responder algumas acusações que eram feitas aos cristãos. Uma dessas acusações, feitas pelos romanos contra os cristãos, era de que os cristãos eram ateus. Ora, por que ateus se eles acreditam em Deus? Eles eram chamados de ateus porque eles não acreditavam nos deuses do panteão romano, tá? E por não acreditarem nesses deuses do panteão romano, né? Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, os romanos chamavam os cristãos e acusavam os cristãos de ateus, tá? Então ele vai tentar responder isso, né? O primeiro tópico do texto dele vai justamente citar algumas ações que algumas lideranças romanas praticavam para com os cristãos, algumas ações ruins. Por exemplo, prendiam os cristãos, condenavam os cristãos sem um julgamento justo, né? Condenavam esses cristãos simplesmente pelo, entre aspas, crime de serem cristãos, né? E Roma, a gente precisa lembrar que o direito romano é uma das instituições mais complexas que existem, né, na antiguidade, né? E há uma série de princípios no direito romano. Um desses princípios é justamente o princípio, até hoje, né, que existe, que é o princípio da presunção da inocência, ou seja,
Todo mundo é inocente até que se prove o contrário, ou seja, você só pode ser preso ou condenado, primeiro, depois que você passar por um julgamento justo, e segundo, quando realmente tiverem provas de que você cometeu um crime. E Justino está falando o seguinte: olha, com os cristãos, esses princípios não se aplicam. Por quê? Porque nós somos condenados, somos presos, somos martirizados, somos até mesmo mortos, torturados, sem passar por um julgamento e sem ter cometido um crime, simplesmente pelo crime de sermos cristãos. Então ele vai apelar para essa questão. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 5, tá? Da apologia, da primeira apologia de Justino Mártir, na qual ele fala um pouco sobre essa questão, tá? Capítulo 5, verso 1. O que pode haver nisso? Nós fizemos profissão de não cometer nenhuma injustiça e não admitir essas ímpias opiniões. Vós, porém, não examinais nossos juízos, mas, movidos de paixão irracional e aguilhoados por demônios perversos, nos castigai sem nenhum processo e sem sentir remorso algum por isso. Ou seja, ele está aqui batendo na tecla. Ora, vocês estão nos castigando sem um processo legal, sem um devido processo legal. E é interessante que ele fala, ele vai citar isso em outros trechos, já a gente vai dar uma olhada, mas ele fala, olha, vocês não estão nos prendendo por termos cometido algum crime, uma vez que nós justamente lutamos para ter uma vida justa. Tá? A gente não comete nenhuma injustiça. Mas vocês não estão nos julgando por isso, vocês estão nos julgando simplesmente pelas nossas crenças. Então é bem interessante. Né? Ele também vai tentar responder à acusação de que eles eram ateus. Vamos dar uma lida aqui no capítulo 6, no versículo 1 e 2, na qual ele vai responder a essa acusação. Por isso também nós somos chamados de ateus, e tratando-se desses supostos deuses, confessamos ser ateus. Ou seja, aqui ele está confessando, olha, de fato, nós somos ateus no sentido de que nós não acreditamos nos deuses que vocês acreditam. Não, porém, do Deus verdadeiríssimo, Pai da justiça, do bom senso e das outras virtudes, no qual não há mistura de maldade. A ele e ao Filho, que dele veio e nos ensinou tudo isso, e ao exército dos outros anjos bons, que o seguem e lhe são semelhantes, e ao Espírito profético, nós cultuamos e adoramos, honrando-os com razão e verdade, ensinando generosamente a quem deseja sabê-lo a mesma coisa que aprendemos. Ou seja, ele está falando, olha, de fato, em relação aos deuses do panteão romano e aos outros deuses gregos e de outras religiões, nós somos ateus. Mas nós não somos ateus no sentido de que não acreditamos em nenhum deus. Pelo contrário, nós acreditamos no Deus verdadeiríssimo, o Pai da justiça, acreditamos no Filho e no Espírito. Ou seja, ele está respondendo essa acusação. Nós não somos ateus. Nós temos um Deus. A diferença é que nós não cremos nos mesmos deuses que vocês, romanos. Então, ele responde a essa acusação. Por isso mesmo, Justino ele vai pedir ao imperador que a partir de agora fossem feitas investigações e julgamentos justos para com os cristãos. Ou seja, que julgassem os cristãos de fato pelos crimes que eles cometeram, caso tenham cometido algum crime, né? Ou seja, roubar, matar, sei lá, saquear, ou enfim, caso os cristãos tenham cometido algum crime de fato dentro da legislação romana, que fossem julgados, investigados justamente por isso. Mas não pelo simples fato de serem cristãos, porque isso não é crime. Né? Vamos dar uma lida aqui no que ele escreve aqui no capítulo 2, tá? Um trecho bem longo, mas que eu acho que vale a pena a gente ler inteiro, né? Capítulo 2, dos versos 2 em diante. A razão exige dos que são verdadeiramente piedosos e filósofos que, desprezando as opiniões dos antigos, se estas são más, estimem e amem apenas a verdade. De fato, o raciocínio sensato não só exige que se abandonem os que realizaram e ensinaram algo injustamente, mas também
que o amante da verdade, de todos os modos e acima da própria vida, mesmo que seja ameaçado de morte, deve estar sempre decidido a dizer e praticar a justiça. Vós ouvis em toda parte que sois chamados piedosos e filósofos, guardiões da justiça e amantes da instrução, mas que o sejais realmente é coisa que deverá ser demonstrada. Vamos fazer uma pausa para refletir sobre esse trecho aqui. Olha, eu vou repetir aqui. Vós ouvis em toda parte que sois chamados piedosos e filósofos, guardiãos da justiça e amantes da instrução. Ou seja, vocês, romanos, são chamados e também se auto-intitulam como filósofos, como seres racionais, piedosos, guardiões da justiça, como os civilizados, né, aqueles que são a civilização mais avançada por terem o direito, por terem a república, por terem a filosofia grega e a filosofia romana, por terem uma constituição, um direito muito bem elaborado, né? Vocês que se auto-intitulam a civilização mais avançada de todas e portanto racional, estão sendo irracionais na hora de julgar os cristãos. Ou seja, para com os cristãos, vocês não estão exercendo essa suposta racionalidade e civilidade que vocês tanto pregam e auto-intitulam. Então ele está fazendo uma crítica severa aqui à civilização romana. Vamos dar prosseguimento aqui no que ele fala. Com o presente escrito, não pretendemos bajular-vos nem dirigir-vos um discurso como mero agrado, mas pedir-vos que realizeis o julgamento contra os cristãos conforme o exato discernimento da investigação, e não deis a sentença contra vós mesmos, levados pelo preconceito ou pelo desejo de agradar homens supersticiosos, ou movidos por impulso irracional ou por boato crônico. De fato, vós dizemos, estamos convencidos de que, através de ninguém, pode ser feito algum mal a nós, enquanto não se demonstrar que somos praticantes da maldade ou nos reconheçamos como malvados. Vós podeis matar-nos, mas não condenar-nos. Ou seja, ele está falando assim, ora, vocês que são racionais, estão nos prendendo e nos condenando por motivos supersticiosos, porque um dos motivos pelo qual os cristãos eram perseguidos era o seguinte: como eles não acreditavam nos deuses do panteão romano, qualquer coisa ruim que acontecesse à civilização romana, as pessoas religiosas que praticavam a religião dos romanos falavam, olha, isso é culpa dos cristãos porque eles são ateus, né? Então, por exemplo, uma colheita não foi muito boa, né? Esse ano não teve uma boa colheita, aconteceu alguma coisa, um desastre natural e não teve uma boa colheita. Ora, a culpa é dos cristãos por não acreditarem no Deus romano das colheitas, entendem? Então era por isso que os romanos perseguiam os cristãos, né? Porque a população romana, o povão, imputava a culpa aos cristãos por todo e qualquer desastre que aconteça, né, por eles serem ateus. E aí as autoridades romanas, para satisfazer essa vontade do povo, perseguiam os cristãos. Ou seja, ele está falando, olha, vocês que se dizem racionais e homens cultos, filósofos, amantes da ciência, estão nos perseguindo por motivos irracionais, por motivos supersticiosos. Então aqui a gente percebe uma crítica muito interessante, muito severa de Justino para com os romanos, tá? Vamos dar uma olhada em outros tópicos dessa apologia, porque ele vai falar assim de uma série de outras coisas muito importantes, tá? Além dessa defesa para com os romanos, Justino também ele esclarece uma série de doutrinas e princípios básicos do cristianismo, principalmente para combater as chamadas heresias. Então a apologia de Justino não é direcionada apenas aos romanos, mas é direcionada também
aos vários movimentos cristãos que estavam surgindo no século I, século II, como, por exemplo, os movimentos gnósticos, marcionitas, montanistas e outros, que foram considerados heresias, tá? Então Justino ele vai tentar combater essas chamadas heresias, lembrando que para nós historiadores não tem diferença entre heresia e ortodoxia, mas vamos ver o que Justino fala aqui, tá? Ele também vai fazer uma resposta para os judeus, tá? Ele também vai, entre aspas, combater os judeus. Um dos aspectos que ele vai usar para com os judeus são as profecias acerca de Cristo. Então ele vai pegar uma série de profecias do Antigo Testamento e vai interpretar essas profecias como sendo profecias messiânicas, né, falando a respeito de Jesus. Vamos dar uma olhada aqui no capítulo 31 da primeira apologia de Justino, tá? No versículo 7 e 8. Nos livros dos profetas já encontramos anunciado que Jesus, nosso Cristo, deveria vir nascido de uma virgem, que ele chegaria à idade adulta, curaria toda doença, toda fraqueza e ressuscitaria dos mortos, que seria invejado, desconhecido e crucificado, que morreria, ressuscitaria e subiria aos céus, que ele é e se chama Filho de Deus, que ele enviaria alguns para proclamar essas coisas a todo o gênero humano, e seriam os homens das nações aqueles que mais creriam nele. E essas profecias foram feitas umas 5, outras 3, outras 2.000 e outras 1.800 anos antes que ele aparecesse no mundo. Com efeito, é sabido que os profetas se sucederam uns aos outros de geração em geração. Então ele está falando, olha, Antigo Testamento, tradição judaica, já tem uma porrada de profecia sobre Jesus, tá? Então ele está usando o Antigo Testamento para fundamentar a fé cristã, certo? Ele também fala aqui a respeito do nascimento virginal, tá? Porque começou a surgir algumas correntes cristãs, depois consideradas como heréticas, que negavam o nascimento virginal. Então vamos dar uma lida aqui no capítulo 33 da primeira apologia de Justino. Escutai agora como foi literalmente profetizado por Isaías que Cristo seria concebido por uma virgem. Ele diz o seguinte: eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe porão o nome Deus conosco, Emmanuel. E o que os homens poderiam considerar incrível e impossível de acontecer, Deus o indicou antecipadamente por meio do Espírito profético, para que, quando acontecesse, não lhe fosse negada a fé, e sim, justamente por ter sido predito, fosse acreditado. Então, olha, nascimento virginal está lá nas profecias de Isaías, né? Eis que uma virgem conceberá e dará à luz a um filho. Então, ele está usando as profecias de Isaías aqui, tá? E ele também vai falar sobre a castidade, um tema muito importante aí, muito interessante, certo? Vamos dar uma lida no que ele vai falar aqui. Também evitamos a exposição das crianças, pois tememos que algumas delas, não sendo recolhidas, venham a morrer e sejamos réus de homicídio. Nós ou nos casamos desde o princípio para a única finalidade de gerar filhos, ou renunciamos ao matrimônio, permanecendo absolutamente castos, para vos mostrar que a união promíscua não é um mistério que celebramos. Houve o caso que um dos nossos, apresentou um memorial ao prefeito Félix em Alexandria, pedindo-lhe que autorizasse seu médico para cortar-lhe os testículos, pois os médicos daquele lugar diziam que tal operação não podia ser feita sem permissão do governador. Ou seja, ele está batendo na tecla, na questão da castidade, e isso se relaciona, é muito interessante, né, a gente entender e discutir esses textos. Isso se relaciona muito com os textos do pastor de Hermas. Lembra o pastor de Hermas, que ele fala, tem um trecho muito importante sobre castidade, que ele fala bastante sobre castidade. Então olha como isso se relaciona. Também se relaciona com outro documento desse período, chamado Epístola sobre a Virgindade, enfim. Então é muito interessante como essas questões já influenciavam Justino e os pais apologistas,
certo? Bom, terminamos então aqui a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula, abraços!